Boa tarde, é um prazer ter de volta o nosso programa, mais uma vez, o programa CDL TV, organizado pelo setor de comunicação da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Nosso programa vai toda terça-feira, ao vivo, das 5h30 às 6h30 da tarde, reprises semanais das 19h às 20 horas, todos os sábados, não é? E você pode entrar em contato conosco, interagir nos nossos canais de comunicação, aqui no programa CDL TV, pelo WhatsApp, 13 7805 3326, ou telefone fixo à sua disposição também ao longo do programa, 13 3289 9495. Nossa convidada de hoje, profissional de jornalismo conhecida, reconhecida aqui na região, enfim, no cenário do jornalismo nacional, jornalista Cristina Guedes, vai ficar conosco ao longo do programa. E também ao meu lado, o comentarista e presidente da CDL Santos Praia, Nicolau Miguel Obeide. Cristina, muito bom ter você aqui, né, para falar um pouco da sua carreira, enfim, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, obrigada. Nicolau, obrigado, Cristina, por ter vindo, boa noite, telespectadores, boa noite, Zé. Obrigado aí por você ter aceito o nosso convite, é uma grande honra tê-lo aqui no nosso programa. Então, Cristina, 37 anos de jornalismo, dá para resumir essa história, a sua trajetória, pessoal de casa? É muito bom, né? A gente olha para trás e... Passa rápido, né? Não percebe, porque eu acho que quando você faz o que gosta, exatamente, você não sente o tempo passar, né? Eu hoje que estou levando uma vida muito mais tranquila do que alguns anos atrás, eu olho e penso como foi produtivo e como foi desafiador, né? Porque... principalmente para a mulher, né? A gente sabe que dentro do jornalismo hoje tem muito mais mulher do que homens, né? O inverso do que era antigamente, décadas atrás. Mas para a mulher é realmente um desafio muito grande, né? Porque a gente tem que fazer opções, escolhas e renúncias maiores na vida do que os homens. É verdade. Então você às vezes acaba comprometendo um lado doméstico, um lado familiar ou alguma outra realização pessoal em função da realização profissional, né? Que para mim sempre foi muito importante. E você começou no impresso, né? Comecei no impresso. Eu comecei no impresso porque eu sempre adorei escrever. Eu com 14 anos de idade já dizia que ia ser jornalista. E na minha época era impresso, né? A gente realmente escrevia textos. Para você ter uma ideia, na faculdade, na época que eu fiz, telejornalismo era no quadro negro com a lousa, né? Hoje não, graças a Deus, evoluiu, tem estúdio, o pessoal tem toda uma parte técnica, prática e não só a teórica, né? E na minha época não, então fazer televisão era uma coisa assim muito distante, principalmente para quem era de Santos, porque aqui não havia televisão na época. Então era uma coisa realmente distante. Então eu comecei aqui no Cidade de Santos, que era um jornal do Grupo Folha. Trabalhei 8 anos em jornal impresso, me especializei na época como setorista de abastecimento, que era economia popular, e só depois é que eu fui para São Paulo e aconteceu de começar a fazer televisão em São Paulo. E você entrou e ficou, né? Essa paixão pela televisão até hoje você atua, né? E foi muito engraçado, porque eu fui levar meu currículo na Record, que era um grupo que tinha saído da Globo e tinha ido para a Record, era Silvia Popovic, Dante Matiusi, Paulo Marcum. E aí entreguei meu currículo de jornal, eu sabia que eles estavam precisando de jornalista, mas aí, então vem amanhã fazer um teste, você é nova para o vídeo, a gente está procurando caras novas, você tem uma voz rouca. Eu falei, nossa, eu desci, eu estava com uma prima minha, eu falei, Margarida, nossa, o cara falou que eu tenho uma voz rouca. Ela falou, por que tu nunca reparou que a tua voz é grave? Não, nunca reparei. Enfim, aí 15 dias depois já tinha matéria minha indo para o ar. Aí eu estava de férias no jornal, quando eu resolvi ir para São Paulo, isso foi em 86. Aí eu vim pedir demissão e fiquei da Record. Aí da Record eu fui para Globo de São Paulo, porque não havia televisão aqui mesmo. TV Tribuna não tinha ainda em Santos? Não, a TV Tribuna veio em 92 para cá, isso foi em 86, né? Aí eu fiquei, depois em 88 eu fui para Globo de São Paulo, trabalhei lá, né? E aí foi vindo até que a TV Tribuna foi inaugurada aqui, daí eles me convidaram, por isso que eu fui a primeira repórter. Você foi a pioneira da TV dentro Tribuna. Daqui não tinha quase ninguém com experiência de televisão, né? E eu já fazia na época. E é bacana implantar uma afiliada da Rede Globo. Não, gente, a TV Tribuna para mim é uma verdade, filha, né? Eu e Eduardo Silva, que hoje é o diretor de jornalismo, diretor de jornalismo,
é um irmão para mim, é meu irmão de coração, assim, uma pessoa de um caráter ótimo, Exatamente. merecedor de tudo que ele conquistou. Mas nós começamos ali, assim, meia-noite foi pro ar o sinal e depois com flashes. Começou e aí teste, foi, né, inicial. foram uns flashes que a gente fazia uns boletins e aí veio o telejornal da hora do almoço e foi indo, foi indo, não foi tinha indo. programação, né, TV Tribuna, né? A gente fazia muito para Globo, né? Por isso que eu fui repórter de rede também. Então, Mas agora Nicolau como líder do comércio, né? Então, até foi uma grande novidade para o comércio. Vocês começaram a ter à disposição a mídia televisiva também, né? Então, e também divulgar melhor a cidade. Foi uma né? novidade para Santos, né? Até foi uma grande novidade. Que ia acabar com, até histórico, né? Que as rádios iam acabar aqui em Santos, né? Você lembra bem disso? A rádio não vai acabar nunca, né? O pessoal sempre nunca, fala aí, né? rádio, né? Rádio não vai Realmente, espero. Impressionante como as programações de TV se encaixaram bem, né? Em relação à rádio. Eu acho que com a chegada da TV Tribuna, eu digo pela TV Tribuna porque é onde eu estou e onde eu fiquei por anos e anos. Eu acho que a gente diria que é o antes e o depois em tudo, inclusive na divulgação da cidade, para as agências de publicidade. Eu lembro quando a TV Tribuna foi inaugurada, eu acho que havia aqui em Santos, sei lá, 3, 4, 5 agências. Você vê hoje, em função de toda a mídia que se tem na região, quantas agências de publicidade com uma qualidade, gerando emprego. Eu acho que fomentou tudo isso, né? Para o comércio. E o que é principal, eu acho que o telejornalismo regional sempre foi uma coisa perseguida para quem trabalhava, por exemplo, eu que era de Santos, trabalhava em São Paulo. Porque a gente passou a ter uma leitura muito mais realista, né? Antigamente só se descia se houvesse uma catástrofe, né? Vazamento no porto de óleo, a praia que está poluída. Geralmente notícias ruins, né? Notícias ruins. Então a gente começou a mostrar que há um contraponto. Que a nossa região tem um potencial enorme, positivo também. Né? Só retomando, Cristina, mas antes de você estar aqui no jornalismo, você teve uma experiência muito densa com a Record também, né? Com uma equipe. Ficou aqui o período, né, de alta temporada, a gente, fazendo um trabalho na bacana. temporada, no verão de 87, eu tive a sorte, né, o prazer de comandar uma equipe que nós somos a primeira equipe de televisão a ficar ao vivo por 60 dias consecutivos aqui na região. Foi a primeira vez, nunca uma emissora de TV tinha ficado. E nós éramos um grupo, eu e mais uma outra jornalista, Silvana Silva, e a gente fazia ao vivo todos os dias por um programa que tinha à tarde, que era comandado pela Silvia Popovic, que era o São Paulo à Tarde, que também era inédito. Eram 4 horas de jornalismo ao vivo à tarde. Que beleza. Então, a gente mandava os flashes, nós ficamos de 5 de janeiro a 5 de março. Vocês terem uma ideia, no ano seguinte, vocês vão lembrar disso, foi quando isso daí despertou tanto o interesse das outras emissoras, foi uma coisa tão inédita que a gente fez, e é bom, né, com poucos recursos, aquela coisa de emissora menor, você aprende a fazer um pouco de tudo, até puxar cabo se precisar, né, e isso é que é o bom, porque televisão, como em qualquer outro lugar, é equipe, né, o trabalho de equipe é que só vê a imagem. Mas no ano seguinte, o Luciano do Vale veio com aquele verão no Guarujá. Sim. Lembra? Esporte, verão, blá, blá, blá. Foi depois disso. Porque aquele projeto Verão, Verão na Record era o nome do projeto, ele foi assim de um pioneirismo muito grande, né? Despertou muito a atenção do telejornalismo, na área de esportes e no comercial também. É verdade. O Nicolau que também tem essa vivência de televisão hoje em dia, né, Nicolau? Você tem essa facilidade de comunicação. Você entende, pelo menos, a paixão da Cristina por esse veículo. Realmente é fantástico, né? É mágico. Realmente. E não é fácil de fazer acima de tudo. Não é porque ela está aqui, não é porque ela está aqui presente, que realmente eu acho que ela é o ícone aqui dos jornalistas aqui de Santos. Não, realmente, não é bajulação nem nada. Eu acho que quem está nos assistindo sabe disso. Você é referência aqui, pessoal de faculdades e jornalismo. E realmente você depois começou a sair, tinha um jornalismo mais investigativo, né, que você chegou a fazer. Eu fiz, eu sempre gostei muito dentro da televisão. Teve até uma série de problemas por causa disso, né? Eu ganhei prêmio de uma série que foi de combate às drogas, enfim, de mostrar toda a situação aqui da cidade. Foi no final da década de 90, pela TV Tribuna, 98, 99. E a gente fez uma série que foi premiada. E lógico que você sempre paga um preço quando você mexe em assuntos polêmicos. Mas eu gostei de ter feito, foi uma coisa que
Eu sempre fui muito idealista e sempre acreditei muito assim que você tem que se indignar. Eu acho que com tudo na vida tem que ter indignação, né? A pessoa que aceita passivamente não pode reclamar. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse tema jornalismo investigativo, que tem uma relevância muito importante, social, fundamental, né? Hoje você vê aí essas denúncias que nós temos aí do Petrolão, escândalos de corrupção, é graças à imprensa livre, né? Mas antes, vamos relembrar um pouquinho, nós temos imagens aí, a nossa produção separou. Você lembra do Tribuna Notícias? Ah, sim. Não tem como, né? Vamos conferir, vamos relembrar? Está completando 161 anos de atividades. Há 57 anos, a Câmara funciona aqui na Sala Princesa Isabel, Tribuna Notícia. Direto do túnel do tempo. Né? Nossa Senhora, você vê que bom, né? Eu adoro olhar, eu tenho todos os programas da Revista da Praia também guardados, eu tenho muita coisa, tenho... a gente não consegue memorizar todas as reportagens, mas algumas ficam na lembrança, né? Tem muita gente que vem falar comigo. Claro. Você sabe que outro dia veio uma moça falar comigo, Cristina, agora faz umas 3 semanas, Cristina, você lembra de mim? É difícil, porque às vezes eu, então, que sou péssima fisionomista, bom, enfim, eu fiz a reportagem do primeiro bebê de proveta, que foi a filha dela, que hoje está prestando vestibular. Então, quer dizer, eu não podia lembrar nunca, mas eu adorei ela ter vindo conversar, né, aqui de Santos, primeiro bebê de proveta, a menina agora está, acho que com 16 anos, 17. Falei, gente, que maravilhoso, eu nem lembrava que eu tinha feito essa reportagem. É verdade. Então, já que você falou na Revista da Praia, a nossa produção separou também. Vamos relembrar aí o Revista da Praia. De repente você começa a se sentir meio desmotivado, olha no espelho e não gosta do que vê, fica desanimado. E aí, hein? O que será que está acontecendo? Olha, a autoestima baixa costuma provocar essas reações, mas não deixa a peteca cair não, hein? Autoestima é a pessoa se dar valor, ter um valor dentro de si, né? E muitas vezes a pessoa, ela busca esse valor, só que ela não conhece nem que tem. Por quê? Porque as pessoas, elas vão muito pelo que os outros acham, né? Elas não se valorizam, né? Então, como seria para, assim, a pessoa vir a buscar essa autoestima? Ela tem que se respeitar, respeitar os seus valores, respeitar o que é de interno, o que é mais importante, ouvir a sua alma, né? Então, o que diz o seu coração? Para saber se aquilo que ela está fazendo está adequado ou não. Então, eu lembro muito bem, eu acompanhava sempre a Revista da Praia, que ela era exibida sob a grade nacional, né? O programa Caldeirão do Hulk iniciou e a TV Tribuna manteve esse programa que tinha uma grande repercussão. Da Globo, se podia, não, tem que ser, né? Não é simples isso, né, esse programa Revista da Praia da TV era no horário do Luciano Huck. Nós ficamos 4 anos e meio, quase 5 anos. Você que criou a Revista da Praia? Não, fui eu, mas a ideia foi do Carlos Manente, que era o diretor de jornalismo. Então, era quando a TV Tribuna estava começando a ocupar os espaços que eram permitidos para as filiais, afiliadas, e aí veio o Corpo em Ação, do Eduardo Silva, na mesma época que veio a Revista da Praia, e como nós éramos os 2 mais antigos da TV, a gente foi contemplado, né? Teve o privilégio um programa cada um, né? E nessa época, além disso, eu fazia também reportagens para o Jornal da Tribuna, para o Jornal Nacional, né? Eu fiz para o Fantástico, eu fiz para o Jornal Nacional. E a Revista da Praia foi muito bom porque permitiu assim, que a gente fizesse muitas matérias no exterior também, porque o Roberto Santini tem uma coisa de bom, ele acredita, ele investe muito no jornalismo, isso é muito interessante. Nós fizemos, por ocasião, em 2000, dos 500 anos do descobrimento do Brasil, a gente foi acompanhando a equipe do Fernando Henrique, presidente, né? E fomos para Portugal, fizemos uma série também lá, que foi premiada também na Câmara,
em outros veículos aí, outras instituições que deram prêmio para a TV. Mas também então, da Revista da Praia também. Com a Revista da Praia, muita coisa com a Revista da Praia. Eu lembro que você fez bastante matérias de casais, eu lembro que eu apareci em algumas matérias. Tá vendo? Ela fazia muitas matérias. Você sabe que eu acho que o bacana, o bom da TV, eu gosto disso, eu gosto dessa coisa do núcleo onde você está, e de você prestigiar a sua cidade, a sua região, as pessoas daqui, as empresas, os profissionais. Exatamente, eu acho que é a função da TV regional. Você lembra de uma reportagem que você fez da Copa do Mundo, final Brasil e Itália? Né? Filmou até um macarrão, filmamos. Será que vamos ter macarronada? Foi quando o Brasil ganhou. É gostoso. Eu lembro que eu fazia uma vez uma Copa do Mundo, me lembro sempre bem humorado. Um parto no São Lucas, a criança nascendo. Então eu acho que eu adoro jornalismo por causa disso, né? Um dia não quer igual ao outro. Para quem está no dia a dia, eu já não estou mais no dia a dia, né? Continuo gravando, mas não mais no telejornalismo assim, diário. Mas eu acho que o instigante é isso. Então, sabe? porque o Revista da Praia, no momento que você está lançando uma TV regional, que representa uma rede importante, que é uma das maiores do mundo, que é a Globo, de repente você tentou reproduzir esse número de personagens que nós temos aqui, o modo particular de vida aqui do litoral, enfim, muito bacana. Tem alguma história que você lembra assim, que chamou mais atenção do tempo da Revista da Praia? Foram tantas, né? Você pode lembrar de alguma? Não, porque assim, eu creio que havia um estranhamento das pessoas por ter aquela TV ali. Caramba, ao mesmo tempo que essa é tão pequena, né? O universo da TV ele tem uma projeção tão grande, né? Eu acho que uma das propostas, além dessa questão de você contemplar e privilegiar as pessoas, as empresas, os profissionais da região, eu acho que é buscar coisas de fora para cá. E isso a TV também fez. Permitia. Então, a gente, através, por exemplo, de viagens para fora, a gente mostrando, estabelecendo um paralelo né, de como era lá, de como é aqui. Quando eu fui para Miami gravar, mostrando todo o potencial que havia lá, da nossa cidade chegar perto daquilo, enfim, a parte de turismo, das pontes elevadiças. Então, isso daí também, por isso que eu digo que o Roberto é uma pessoa de muita visão, porque ele acredita nisso, sabe? Eu acho que é importantíssimo para quem está no comando. Eu conheço bem o Roberto, eu comecei minha carreira na Tribuna FM, ele era o diretor, né? Nós somos da mesma idade, então a gente conviveu muito e tal. E sei dele como ele tem essa visão, sensibilidade, né? Essa visão em relação às coisas aqui da região, da gente ter essa identidade, hoje não é à toa, se ajudou a construir, até, né, Nicolau, todos nós temos a oportunidade, infelizmente, de viajar muito pelo Brasil. E o padrão da TV Tribuna realmente é um dos mais elevados, superando até algumas capitais aí do país, no meu entendimento. Mas eu só queria perguntar para a Cristina, voltando ao investigativo, né? Porque eu sei que tem uma reportagem, que inclusive nós temos anotado aqui, que era aquela da Cracolândia, que é aquela que gerou alguns problemas para você, né? Por isso que eu estava querendo voltar, porque foi, eu acho que uma das mais importantes na época, não foi? Então, Cristina, vou te pedir licença, a gente está em cima do horário do break. Vamos abordar essa sessão da Cracolândia, essa série de reportagens e tal. Vamos falar também sobre o jornalismo investigativo, comparativo daquela época, que já era perigoso. Hoje, como é que está esse cenário? Vamos ver a opinião da Cristina Guedes, muito abalizada para isso, para falar de jornalismo. Enfim, a gente volta já no segundo bloco do programa CDL TV. Rapidinho, não sai daí. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e, na esfera municipal, pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings,
a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. Muito bem, de volta no programa CDL TV até às 6h30 da tarde, nosso horário original, toda terça-feira das 5h30 às 6h30 da tarde, reprises aos sábados das 19 às 20 horas. Nossa convidada de hoje, a jornalista Cristina Guedes, está falando sobre a sua carreira ao longo do programa, vai permanecer conosco por aqui. E o Nicolau Miguel Beide, comentarista fixo do programa e presidente da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Eu devolvo a você. Antes do nosso break, você fez um questionamento para a Cristina. Pediria que você retomasse o tema, Nicolau, por favor. É porque eu sou um pouco... Eu realmente, algumas matérias que a Cristina fez, o Revista da Praia era um programa mais light, né? Que você fazia, reportagens sobre a cidade, sobre pessoas ou relacionamentos. Mas aí o que me chamou muita atenção, e eu acho que ficou bem... foi marcante, foi uma reportagem muito boa, foi exatamente essa da Cracolândia, que foi uma reportagem... Eu acho interessante essa questão das drogas, que você vê, essa série de reportagens, ela aconteceu há, sei lá, 18, 17 anos atrás. E hoje o problema está muito mais grave muito pior, até. né? Nossa. Continua tanto quanto, né, ou mais. Mas o que eu acho importante esse trabalho todo que a imprensa faz e tudo mais, que tem que fazer mesmo, tem que continuar, é a questão da credibilidade, da confiança que as pessoas depositam em você. Eu me recordo bem que eu estava num domingo fazendo uma matéria sobre vacinação contra a paralisia infantil na praia e, de repente, uma mãe veio falar comigo. Cristina, queria pedir para você fazer alguma coisa, porque está demais essa questão de drogas. Eu tenho um menino de 14 ou 15 anos que está fora de casa, eu vou de madrugada buscá-lo. Ela estava até com o segundo filho no carrinho de bebê. Então. Enfim, eu liguei para o meu editor e falei, posso começar a fazer isso? E marquei já com ela para o dia seguinte. E essa mãe me acompanhou de madrugada em vários lugares. A partir do momento que seria uma reportagem, quando essa reportagem foi para o ar, foi uma chuva assim, de mensagens e de que nem tinha ainda WhatsApp naquela época. Já... Não tinha nem Facebook naquela época. Mas foram assim, mas foi assim uma chuva de telefonemas para a redação, dando outros pontos de me lembro que comércio foi bem de drogas. realmente. E aquilo foi puxando, conclusão. Foram 10 matérias. Aí eu trabalhava de noite, de madrugada, para fazer a matéria para a primeira edição, e depois à tarde para fazer para a segunda, e a gente foi emendando, fechou. A gente tentou fechar o ciclo todo ali, né? E para mim foi muito importante, porque eu com um filho pequeno na época, eu me sentia também responsável por fazer alguma coisa. E é aquilo que eu falo, né? O jornalista tem que se indignar com tudo. Você tem que mostrar, você não pode aceitar. O cidadão não pode aceitar passivamente, né? Se ele não concorda, eu acho que esse é um problema ele tem que procurar alguma forma de mostrar, né? Até porque essa informação é comunicação social, não pode esquecer disso, a relevância social. A prestação de serviço para a comunidade por meio da informação. É nosso dever, né? Nosso dever de ofício, né? Não, mas a questão da aceitação que ela está falando, eu acho que nem o cidadão. Né? Eu acho que quando você exerce cidadania, você não pode aceitar qualquer coisa ou se intimidar. Eu, pelo menos, eu recebo muitas críticas pessoais em relação a isso. Cuidado, qualquer dia vai acontecer alguma coisa com você.
Falei, infelizmente, risco, acontecer né? é um risco. Mas risco. eu exerço, se eu vejo alguém fazendo alguma coisa Não, errada, eu também acho. eu sou a primeira acho. pessoa a falar. Eu acho que tem que ser assim. É Eu acho verdade. que eu fui criado assim, eu sou de uma geração assim, então, né, nós somos de uma geração. Então hoje eu acho que as pessoas se intimidam demais, às vezes alguma situação Não, errada. E hoje tem muita coisa do politicamente acaba correto. tornando certo. Não é politicamente correto você contestar uma pessoa dessa forma, você pode falar... acontecer alguma coisa, ele Gente, pode... o que é... Não é? Eu até Exatamente. entendo que existem coisas que são corretas, mas existem Você quer ver um exemplo, e formas de você básico, mostrar assim, indignação. fugindo um pouquinho do tema, uma coisa muito simples. Nós não andamos muito de ônibus, mas eu escuto, né, trabalho com pessoal em ônibus, pessoas que sentam em bancos de idosos, né? E finge que estão dormindo põe para dar lugar. põe um headphone, finge e a pessoa pede para sair, ou entra um idoso e ninguém faz nada dentro do ônibus, fica todo mundo quieto, com medo que aquele cidadão que sentou ali no banco de idoso tenha uma reação que possa... Então... Eu acho isso o fim do mundo. Eu, sinceramente, não aceito isso. Mas aí tem a reação que é o ônus do... Tem o bônus, né? De você fazer algo que realmente vai ajudar a resolver um problema que é de muita gente, né? É bacana isso, né? A gente leva para a nossa vida inteira. Mas tem o ônus porque é uma profissão de risco. É uma situação de risco. Do jornalismo investigativo você paga no dia a por dia, isso. né? Eu, na ocasião, eu paguei um preço por isso, né? E não foi uma coisa que acabou rápido. Eu fiquei um bom tempo... sendo apontada por ter feito isso também, né? Essa série de reportagens. Porque hoje, você não agrada. Hoje talvez você tivesse mais... Você desagradou, né? Desagradou muita gente, né? Mas você sabe... Se arrepende? De maneira nenhuma, Não, de jeito nenhum. E eu me conheço, faria de novo. Eu perguntei e já sabia a resposta. Não, faria de novo. Você sabe que uma coisa engraçada, no começo do programa eu falei sobre as opções e as renúncias que a mulher tem que fazer, às vezes, por causa da profissão. Uma delas, para mim, foi ter um único filho, né? Eu estou casada há 34 anos, eu vou fazer agora mês que vem, esperei 7 anos para ter o meu filho, o Murilo vai fazer 27 agora em maio, e aí eu sempre trabalhei muito. Quando ele estava com 3 anos, eu trabalhava na Globo de São Paulo, quando eu fiquei grávida dele e tudo. Depois eu fiquei uns 2 anos e pouco, assim, só fazendo assessoria, sem televisão, até que a TV veio, ele tinha 3 aninhos, me chamaram de volta, e aí começou a viagem, isso e aquilo. Né, sempre tive minha mãe, meu marido, que sempre foi um parceirão para olhar o Murilo, e acabei ficando com um filho só, porque não é, você faz escolhas, você faz opções na vida que você tem que não pode abrir mão. E quando o Murilo entrou na faculdade, com 17 anos, estou falando isso por causa dessa questão aí da escolha, né, das escolhas, de não se arrepender. Eu fiquei com aquela síndrome do ninho vazio. De repente o Murilo foi embora. Meu Deus, agora sou só eu e o Antônio Carlos aqui e tal. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, tá vendo? Por que você não me pressionou para ter mais um filho? Porque agora o Murilo está saindo de casa, mas eu teria mais um aqui. Ele falou, Cristina, se eu não te conhecesse, voltasse no tempo, tu ia ter um só. Porque aquela coisa da profissão mesmo, né? Do envolvimento. Para quem não sabe, o marido da Cristina Guedes é o Antônio Carlos Silva Gonçalves, o presidente da CT, um engenheiro, né? Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi, né? Fifi. E ele que trabalha comigo lá na rádio, agora você lembrou. Você também, já sei que todo mundo fala assim, tem a brincadeira. A culpa é do Fifi. Até coisa que tem nada a ver com o trânsito, né? Então, eu acho que já veio a gênese da culpa é do Fifi. Né? Então, meu filho só, já que ele tocou nesse assunto, aí eu pergunto para você, como é que é lidar para você com isso, tendo um marido político ou uma pessoa pública? Olha, é muito engraçado porque assim, o Antônio Carlos, ele sempre trabalhou como engenheiro civil. Na verdade, ele tem a participação política, mas ele é um gestor público, né? Ele é um gestor público. Ele é um gestor. Mas ele sempre trabalhou como engenheiro civil, ele, né, tinha obra, tinha empresa de pintura, enfim, ele sempre teve a questão de obras, sempre esteve envolvido com isso. E no momento em que, coincidentemente, eu comecei a me desligar um pouco mais do jornalismo diário, foi quando o Antônio Carlos passou a fazer parte da gestão pública, foi quando ele foi convidado pelo Beto para ser secretário de obras, porque antes disso ele fez um trabalho maravilhoso na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, como presidente. Enfim, então ele acabou despontando, mas então eu achei que houve um equilíbrio, porque no momento em que eu passei a aliviar mais o lado profissional, eu desacelerei e ele começou a acelerar. Então eu acho que era o momento de ter o contraponto, né? E dar o retorno de todo o apoio que ele me deu.
deu, eu tento dar para ele também. Isso é formidável, né? Agora, você acompanhou de perto os 20 anos, comemoração dos 20 anos da TV Tribuna, Sim. com certeza. E você hoje em dia tem um programa